Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar de alguns jogadores que se destacaram muito bem nessa classificação, que para mim é uma vitória, apesar do jogo ter ido para os pênaltis e ter sido 1-1 no tempo normal. Vamos falar do Nuno, vamos falar do Robert Renan, vamos falar um pouquinho do Coutinho e dessa proposta que o Vasco recusou, né? Saiu agora, há pouco tempo, nessa tarde que o Vini Casagrande divulgou que o Vasco recusou uma proposta para mim de forma assertiva do medalhista da Ucrânia, né? Pelo Barros, um jogador que tem poucos jogos no Vasco e já vem se destacando. Tudo isso a gente vai conversar aqui, mas deixa eu me apresentar a vocês. Eu sou o Joab do canal Vasco Nosso Papo. Muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo, assistindo e acompanhando esse vídeo, esse canal. E quem não é inscrito, seja bem-vindo e peço que vocês que se inscrevam, ative o sininho e deixe seu like se possível. Valeu, gente? Então, galera, vamos começar pelo jogo de ontem. Vasco fez uma grande partida. Eu vi muita gente criticando, falando que o Botafogo dominou. Não vejo dessa forma em nenhuma circunstância dos dois jogos. É óbvio que quando você joga contra um time que ganhou recentemente a Libertadores, ganhou o Brasileiro no ano consecutivo, tem uma transição de mudança de alguns jogadores, mas a base continua e continua um time forte que é o Botafogo. É óbvio que é impossível você passar uma partida sem esse time ter um momento de agressão contra o time adversário, que no caso era a gente, era o Vasco. É impossível, gente, vender uma ilusão dessa, que como se o Botafogo jogasse contra o rival, o Flamengo, por exemplo, que o Botafogo não iria atacar, ele iria ter determinado dos momentos de dominância aí dentro do jogo, porque os caras também têm muita qualidade do outro lado. Só que a gente tem também. E dentro da nossa limitação e dentro dessa montagem nova de time, de elenco, já no, caminhando para o final do ano, temos qualidade, temos o Felipe Coutinho, temos o Verratti, que é um fazedor de gol, temos o Nuno, que a gente vai falar dele, temos agora o Matheus França, temos o Robert Renan, que também vamos falar, se apresentou muito bem ontem no pouco que entrou. Então do lado de cá também tem qualidade. Então não é desmérito. Se vocês forem pegar os números, o Botafogo chutou 20 bolas no gol, tá? Beleza. Só que 20 não foram no gol. Se eu não me engano, a estatística de bolas certas no gol foi 5-4 pro Vasco, pro Botafogo. Ou seja, não teve discrepância no jogo. O Botafogo teve domínio, é óbvio, em sua casa, no seu território. Não que teve um domínio, falei errado. Mas teve muitos momentos com a bola mais no pé, mas não levou esse perigo todo que alguns pintam e alguns contam. O Vasco foi assertivo, o Vasco soube jogar um jogo de Copa, o Vasco está sabendo jogar esse campeonato desde o ano passado com esses jogadores. Eu acredito 100% de forma veemente que vamos ganhar a Copa do Brasil. Já até falei o adversário, vou falar de novo, para mim o Cruzeiro. Mas agora a gente vai entrar nos jogadores. Ontem o Coutinho foi super importante. Só que ele apresentou mais uma vez, aparentemente pode ter sentido alguma coisa, que também para mim é ruim, e ter saído muito cedo no jogo. Aquele jogo que se desenhava muito pro empate. A gente sabe que ali, quem tomasse um gol de ambos os lados, acabava o campeonato para ele ali. Então o Botafogo foi de uma forma prudente pro ataque, como o Vasco também foi de forma prudente pro ataque. E você perdeu o Coutinho por qualquer circunstância que seja, lesão, que aí foge do controle, ou cansaço, cara, não dá. Num jogo pesado desse, ele e o Verratti são os caras que vão abrir a sequência de batida de pênalti. Mas deu certo, vamos trabalhar para isso. Precisamos do Coutinho mais tempo e dentro do campo até para ele alcançar o objetivo dele, que é a seleção brasileira. Por mais que Copa do Mundo seja um campeonato curto de 7 jogos, o Lancelotti vai querer ele inteiro, jogando até os 90, porque sabe que Copa do Mundo, a chance de ir para uns pênaltis é muito grande, como a Copa do Brasil. Então isso tem que ser muito melhorado no Coutinho. Mas enquanto ele está no campo, ele é o expoente diferencial técnico. Ele acelera quando tem que acelerar, desacelera o jogo quando tem que desacelerar, e isso é um problema. Porque o Vasco não consegue fazer transições rápidas. Hoje a gente tem jogadores para isso. Porém, os jogadores de confiança do Diniz não são esses. Os jogadores que chegaram, o colombiano, Matheus França, são jogadores rápidos. O Nuno tem uma boa velocidade, mas a gente hoje joga com Verratti, com Nuno.
E o único que tem a velocidade é o nosso lateral PH. E ele tem a preocupação de marcação dobrada com os demais jogadores em campo. Então, assim, temos um cara, que é o Coutinho, que pode acelerar o jogo quando precisa de uma bola esticada, mas ainda a gente não tem consolidado esses jogadores. Ryan é bom jogador nisso? É bom, tem força, tem ímpeto, tem técnica, mas é muito pouco para muita gente na frente do ataque, então a gente precisa de mais. E eu acho que a gente vai conseguir isso no decorrer do campeonato, com jogadores como Matheus França, por exemplo, ganhando mais ritmo. Agora o Nuno é um jogador diferente. O Nuno é um jogador que, desde quando chegou, foi o exemplo do Verratti. O que aconteceu com o Verratti foi com o Nuno. O Verratti chegou fazendo gol, mostrando para que veio, e o Nuno também. O Nuno, ele apresenta técnica, um entendimento tático muito grande, e ele está contribuindo demais. A gente está chegando longe demais por passar a bola no pé desse cara, por termos o Nuno, essa qualidade que o Vasco conseguiu achar desse jogador que, teoricamente, barato, no meio de um cenário europeu que sempre está sendo muito observado, principalmente a Liga de Portugal, mas ele veio parar no Vasco. Então isso foi um acerto da diretoria, isso foi um acerto do scout. E trabalhar para o Nuno ficar mais tempo aqui no Vasco, porque ele vai dar muitos frutos, além de 3 pontos. Eu acredito que ele é uma engrenagem importante para a gente conseguir esse título. E outros também. Já o Robert Renan estreou fora da posição dele. O Vasco acho que melhorou muito quando formou dupla de volante Barros e Hugo Moura, estabilizou. Lucas Freitas fez uma partida legal, mas eu acho que falhou muito. Ele teve um lance muito perigoso que ele preferiu deixar a bola quicar ao invés de cortar de cabeça. E o Hugo Moura, ele não tem velocidade para ser zagueiro. Era melhor ter um cara sem velocidade como o Michael, mas com caguete de zagueiro do que o Hugo Moura improvisado. Não que ele esteja atrapalhando o tempo todo, não, mas a gente não precisa mais disso. E o Robert Renan ontem, entrando fora da função dele, ele mostrou muita qualidade. Ele deu uma inversão de bola pro PH, se eu não me engano. Jogador que entende, jogador que joga. E a palavra que ele disse quando chegou, ele falou que queria ser campeão no Vasco. Ele está muito perto disso. São poucos jogos, são 4 jogos. 2 contra o Fluminense, 2 contra um adversário qualquer que vai vir do outro lado. E ele mostrou muita qualidade, muita personalidade, boa saída de bola, não exagerou, foi no tom certo, na medida certa para o que o jogo pedia naquele momento. Então, assim, claro, a gente tem alguns reforços que ainda não vingaram, por exemplo, agora, o Thiago Mendes, ele seria de suma importância. Perdemos o Tietê. Mas parece que o Admar Lopes ele fez aparentemente uma janela assertiva. Com certeza a nossa zaga vai ser diferente até o final do ano. O Robert Renan e o Cuesta vão formar essa dupla. E o Vasco vai ganhar uma consistência de time que tem plenas possibilidades de ganhar título. É uma pena que a gente foi eliminado cedo na Sul-Americana, porque hoje o que a gente vem apresentando com os jogadores que chegaram, seríamos um sério postulante a esse título internacional. Mas deixa para outra ocasião. Essa agora é a Copa do Brasil. Eu acredito que o Vasco vai buscar ela de forma consistente. Então, falar do Barros também, antes de encerrar. Chegou uma proposta para o Barros, time ucraniano, 2 milhões de euros. Não sei se era parcelado, mas chegou, de acordo com o Vene Casagrande, né? E o Vasco recusou, acho que fez certo. O Barros é muito talentoso. O Barros se mostrou uma peça muito interessante desde quando ele estreou com o Barbieri. Ganhou maturidade no Pro Amazonas e no Pro América Mineiro e voltou outro jogador muito diferente em questão de qualidade no campo. Não que ele não tivesse demonstrado, mas ganhou uma maturidade muito rápida, tática, física, entendimento do jogo, não compromete quando não está bem. E isso é importante. Então, assim, a gente está formando características que o Vasco sempre teve. Trazendo alguns jogadores com experiência, subindo os jogadores e formando um elenco para ser campeão. A história do Vasco diz isso. Então, acho que está muito próximo, gente. É questão de tempo a gente levantar um caneco aí. Valeu, gente. Forte abraço. Tamo junto.